Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais nas batalhas do Brasil na Segunda Guerra Mundial. A gente vai falar um pouco mais daquela batalha muito importante na campanha italiana. Tá bem legal o vídeo. Aguarda aí que é depois da vinheta. Então, a batalha que a gente vai se aprofundar é a Batalha de Monte Cassino. Essa batalha ela foi travada durante a Segunda Guerra Mundial entre as forças do Eixo, que era o exército alemão, que eles estavam tentando conter o avanço ao norte da Itália, e a batalha marcou a presença da FEB, que é a nossa Força Expedicionária Brasileira, e ela se arrastou por 3 meses, de 24 de novembro de 1944 a 21 de fevereiro de 45. Durante esse tempo, teve 6 ataques, com grande número de baixas brasileiras devido a vários fatores que eu citei no vídeo da participação do Brasil na Segunda Guerra. 4 dos ataques não tiveram êxito por falhas de estratégia, mas a batalha chegou ao fim no dia 21 de fevereiro de 45 com a vitória dos aliados, a derrota dos alemães e a tomada de Monte Cassino. Mas a gente precisa se aprofundar nesse contexto. A gente tem que falar do contexto que estava inserido essa batalha. O monte, situado em Gaggio Montano, a 40 km ao norte de Pistoia, cujo cemitério é um monumento aos combatentes brasileiros até hoje, e a 61 km a sudoeste de Bolonha. O monumento Caduti Brasiliani foi inaugurado na Via Localita Abetaia, próximo a Abetaia, ali perto dos Apeninos Setentrionais, entre as regiões de Toscana e Emília-Romanha. A Batalha de Monte Castelo está inserida na segunda fase de operação de rompimento da linha gótica, no setor de responsabilidade 4 do Corpo Exército, 5º Exército Americano, na campanha da Itália. Em novembro de 1944, a primeira DIE, após cumprir as missões a ela delegada na frente de batalha no rio Sertio, onde vinha combatendo há cerca de 2 meses, foi enviado para a frente do rio Reno, na base dos Apeninos Setentrionais, na divisa central das regiões Toscana e Emília-Romanha, que eu citei. Nesse ponto da linha gótica, num perímetro que tinha um raio aproximadamente de 20 km, cobrindo uma área que tinha à frente montanhas sob controle dos alemães, o general Mascarenhas de Moraes montou seu quartel-general avançado, na localidade de Porreta Terme. As posições de artilharia alemãs eram consideradas privilegiadas, submetendo os aliados a uma vigilância constante, dificultando qualquer avanço em direção a Bolonha e ao Vale do Pó. Estimativas davam conta que o inverno seria rigoroso, complicando a situação que no outono já havia se degenerado devido às chuvas que transformaram as estradas, que já eram esburacadas pelos bombardeios aliados, em lamaçais. O general Mark Clark, comandante das forças aliadas na Itália, pretendia liberar o 4º Corpo de Exército, do qual a divisão brasileira fazia parte. O caminho do 8º Exército Britânico rumo a Bolonha, antes que as primeiras nevascas começassem a cair. Entretanto, o complexo de defesas formado pelos alemães em torno de Monte Castelo e Belvedere, Montedella, Torrácia, Castel Novo, Torre de Nerone, Casteldiano, essa defesa se mostrou extremamente resistente. As forças alemãs que tinham, a frente italiana, ela estava sob responsabilidade do Grupo Exército C, sob o comando do general Oberst Heinrich von Wittgoff. E a ele estavam subordinados 3 exércitos alemães, o 10º, o 14º e o exército da Ligúria,
Este último que eu falei, o da Ligúria, ele estava defendendo a fronteira com a França. O 14º era composto pelo 14º Corpo Panzer e pelo 51º Corpo da Montanha. Dentro do 51º Corpo estava a 232 Divisão Alemã, sob o comando do tenente-general Eckhard Freiherr, um veterano de Stalingrado na época. A Divisão 232 foi ativada em 22 de junho de 1944, sendo formada por uma mescla de recém-recrutados e veteranos da Frente Russa. Era composta por 3 regimentos de infantaria, cada um com apenas 2 batalhões, mais um batalhão de fuzileiros e um regimento de artilharia com 4 grupos, além de unidades menores que estavam inseridas ali. Esta formação totalizava cerca de 9.000 homens. A idade da tropa variava entre 17 e 40 anos, e os soldados mais jovens e aptos foram concentrados no batalhão de fuzileiros. Durante o final de 1944, esta unidade foi reforçada com elementos do 4º Batalhão de Montanha, além de membros da 1ª Divisão da SS e da 1ª Divisão de Paraquedistas. Mas como foi o desenrolar dessa batalha do Monte Cassino? Tiveram tentativas fracassadas. A divisão de infantaria era tropa insuficiente para uma missão daquela magnitude naquelas condições do terreno. Como o comando aliado na Itália carecia de tropas e mantinha o objetivo de atingir Bolanha antes do Natal, assim foi determinado esse tipo de missão. Em 24 de novembro, o Esquadrão de Reconhecimento e o 3º Batalhão do 6º Regimento de Infantaria da 1ª Divisão juntaram-se à Força-Tarefa 45 dos Estados Unidos para a primeira investida ao Monte Castelo. No segundo dia de ataque, tudo indicava que a operação seria exitosa. Soldados americanos chegaram até lançar o cume do Monte Castelo, depois que conquistarem o vizinho Monte Belvedere. Em uma contraofensiva poderosa, os homens da Divisão 232 da Alemanha, responsável pela defesa de Monte Castelo e de La Torrácia, recuperaram as posições perdidas, obrigando os soldados brasileiros e americanos a abandonar as posições já conquistadas, com exceção de Monte Belvedere. Em 29 de novembro, planejou-se o segundo ataque ao monte. Nesta contraofensiva, a formação de ataque seria quase uma totalidade da 1ª Divisão, com 3 batalhões, contando apenas com o suporte de 3 pelotões de tanques americanos. Um fato imprevisto ocorreu na véspera da investida que comprometia os planos. Na noite do dia 28, os alemães haviam efetuado um contra-ataque contra o Monte Belvedere, tomando a posição dos americanos e deixando descoberto o flanco esquerdo dos aliados. Inicialmente, a 1ª Divisão pensou em adiar o ataque, porém as tropas já haviam ocupado suas posições e a estratégia foi mantida. Às 7 horas, uma nova tentativa foi efetuada. As condições do tempo se mostravam extremamente severas. Chuva, céu encoberto impediram até o apoio da Força Aérea. A lama praticamente inviabilizava a participação de tanques no combate. O grupamento do general Zenóbio da Costa, no início da batalha, conseguiu até um bom avanço, mas o contra-ataque alemão foi tão violento que eles acabaram recuando. Os soldados alemães da frente italiana, do 1º, 43º, 44º e 45º Regimento de Infantaria, barraram os avanços dos soldados. No fim da tarde, os 2 batalhões brasileiros voltaram a estaca zero. Em 5 de dezembro, o general Mascarenhas recebeu uma ordem do 4º Corpo de que caberia à Divisão do Brasil capturar e manter o cume Monte de la Torrate e o Monte Belvedere. Ou seja, depois de 2 tentativas fracassadas, Monte Castelo ainda era o objetivo principal da próxima ofensiva brasileira, ao qual tinha sido adiada por uma semana. Mas em 12 de dezembro de 1944, a operação foi efetivada.
data que seria lembrada pela FEB como uma das mais violentas enfrentadas pelas tropas brasileiras no teatro de operação na Itália. Com as mesmas condições meteorológicas da investida anterior, aquela catástrofe, o 2º e o 3º Batalhão do 1º Regimento de Infantaria fizeram milagres. Houve inicialmente algumas posições conquistadas, mas o pesado fogo de artilharia alemã fazia muitas baixas. Mais uma vez, a tentativa de conquista se mostrou infrutífera, causando 150 baixas, sendo que 20 soldados brasileiros haviam sido mortos. A lição serviu para reforçar a convicção de Mascarenhas de que Monte Castelo só seria tomado dos alemães se toda a divisão fosse empregada naquele ataque, e não apenas alguns batalhões, como tinha sido ordenado o 5º Exército. Somente em 19 de fevereiro de 1945, após a melhora do inverno e o comando do 5º Exército determinou o início de uma nova ofensiva para a conquista do monte. Tal ofensiva foi denominada de Operação Encore. Utilizaria tropas da 10ª Divisão de Montanha Americana e a 1ª Divisão do Brasil, dos pracinhas. E dessa vez, a tática utilizada seria a mesma idealizada por Mascarenhas de Moraes, em 19 de novembro, utilizando 2 divisões. Em 20 de fevereiro, as tropas da Força Expedicionária Brasileira apresentaram-se em posição de combate, com seus 3 regimentos prontos para partir rumo a Monte Castelo. À esquerda do grupamento brasileiro, o avanço seria iniciado em 18 de fevereiro pela 10ª Divisão de Montanha dos Estados Unidos. A tropa de elite, que tinha como responsabilidade tomar Monte Belvedere e garantir a proteção do flanco mais vulnerável daquele setor. A resistência alemã foi mais uma vez presente. A 10ª Divisão da Montanha Americana não tinha conseguido assegurar nenhuma posição. Assim, o ataque brasileiro ao castelo era imprescindível. Tal ataque começou a amanhecer no dia 21 de fevereiro, com o batalhão Uzeda seguindo pela direita, o batalhão Franklin em direção frontal ao monte e o batalhão Ciseno Sarmento aguardando nas posições privilegiadas que alcançou durante a noite. Momento de se juntar aos outros 2 batalhões, esperando para se juntar aos 2 outros batalhões. Conforme descritos no plano Encore, os brasileiros deveriam chegar ao topo do Monte Castelo no máximo ao entardecer. Após a tomada de Monte de la Torracha seria executada pela 10ª Divisão de Montanha, de tal modo o comando do 4º Corpo estava certo de que Castelo não seria tomado antes de la Torracha. Só que às 5h30 da tarde, quando os primeiros soldados do batalhão Franklin do 1º Regimento conquistaram o cume do castelo, os americanos ainda não haviam vencido a resistência alemã, que acabaram fazendo isso só à noite adentro, com a ajuda de alguns elementos brasileiros que já haviam completado sua missão. Grande parte do sucesso dessa ofensiva foi creditada à artilharia divisionária comandada pelo general Cordeiro de Farias, que entre as 4h e 5h da tarde do dia 21 efetuou um fogo de barragem perfeito contra o cume do Monte Castelo, permitindo a movimentação fácil das tropas brasileiras. Então, galera, foi só um resumo da Batalha de Monte Castelo, só para informar vocês mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe as sugestões aí embaixo. Valeu e até a próxima.